Fiscalização contábil, financeira e orçamentária na Constituição Federal de 1988. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária é um dos pilares fundamentais para a transparência e a responsabilidade na administração pública brasileira. A Constituição Federal de 1988 estabelece um conjunto robusto de normas e mecanismos para garantir que a aplicação dos recursos públicos ocorra de maneira eficiente, ética e em conformidade com os interesses da sociedade. Esse sistema de fiscalização envolve diversos órgãos e procedimentos que visam assegurar o controle e a prestação de contas dos gestores públicos. Um dos principais órgãos responsáveis pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária no Brasil é o Tribunal de Contas da União, TCU. O TCU tem a missão de realizar auditorias e inspeções em órgãos e entidades da administração pública federal, avaliando a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos administrativos. Além disso, o TCU emite pareceres prévios sobre as contas do Presidente da República, auxiliando o Congresso Nacional no julgamento dessas contas. O Congresso Nacional também desempenha um papel crucial na fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Por meio de suas comissões permanentes, especialmente a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, o Legislativo acompanha a execução do orçamento federal, analisando relatórios periódicos e propondo ajustes necessários. Os parlamentares têm a prerrogativa de convocar autoridades e requisitar documentos para esclarecer dúvidas sobre a gestão dos recursos públicos. A Constituição Federal de 1988 confere aos cidadãos um papel ativo na fiscalização da administração pública. O direito de acesso à informação, garantido pelo texto constitucional, permite que qualquer cidadão solicite dados e documentos relativos à execução orçamentária e financeira dos órgãos públicos. Esse direito é um instrumento poderoso de controle social, possibilitando a participação direta da sociedade na fiscalização dos atos governamentais. Outro aspecto relevante da fiscalização é a atuação dos órgãos de controle interno, como as Controladorias Gerais dos Estados e Municípios e a Controladoria Geral da União, CGU, no âmbito federal. Esses órgãos têm a função de verificar a conformidade dos atos administrativos com as normas legais e regulamentares, bem como avaliar a eficiência e a eficácia das políticas públicas. A CGU, por exemplo, realiza auditorias e investigações para prevenir e combater a corrupção, promovendo a integridade na administração pública. O sistema de fiscalização contábil, financeira e orçamentária também envolve o Ministério Público, que tem a atribuição de zelar pelo respeito aos princípios constitucionais e pela correta aplicação dos recursos públicos. Os procuradores podem propor ações civis públicas e instaurar inquéritos civis para investigar irregularidades na gestão financeira do Estado. A atuação do Ministério Público é fundamental para garantir a responsabilização dos gestores públicos que cometem atos ilícitos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, é um marco na evolução da fiscalização contábil, financeira e orçamentária no Brasil. Promulgada em 2000, a LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, impondo limites para gastos com pessoal, endividamento e operações de crédito. A LRF também exige a transparência na execução orçamentária, obrigando os gestores públicos a divulgar relatórios periódicos de gestão fiscal. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária não se limita ao âmbito federal. Estados e municípios também possuem seus próprios tribunais de contas, responsáveis por auditar as contas dos respectivos entes federativos. Esses tribunais desempenham funções similares às do TCU, verificando a legalidade e a economicidade dos atos administrativos e emitindo pareceres sobre as contas dos governadores e prefeitos. A prestação de contas é um elemento central do sistema de fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Todos os gestores públicos são obrigados a prestar contas dos recursos que administram, apresentando relatórios detalhados sobre a execução orçamentária e financeira. A análise dessas contas pelos órgãos de controle permite identificar possíveis desvios e irregularidades, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos. A transparência na gestão fiscal é um princípio fundamental consagrado na Constituição Federal de 1988. A publicidade dos atos administrativos, a divulgação de relatórios de gestão fiscal e a participação da sociedade na fiscalização são mecanismos essenciais para garantir a accountability dos gestores públicos. A transparência contribui para a construção de um ambiente de confiança entre o governo e os cidadãos,
fortalecendo a democracia. A modernização dos sistemas de controle e fiscalização tem sido uma constante no Brasil. A adoção de tecnologias de informação e comunicação tem possibilitado a criação de plataformas eletrônicas para a gestão orçamentária e financeira, facilitando o acesso aos dados públicos e a participação da sociedade. Iniciativas como o Portal da Transparência e os sistemas de acompanhamento online do orçamento são exemplos de como a tecnologia pode aprimorar a fiscalização. A educação fiscal é outra dimensão importante da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Programas de educação fiscal visam conscientizar os cidadãos sobre a importância da tributação e da correta aplicação dos recursos públicos, promovendo uma cultura de responsabilidade e participação. A formação de cidadãos críticos e bem informados é essencial para o fortalecimento do controle social. Apesar dos avanços, o sistema de fiscalização contábil, financeira e orçamentária enfrenta desafios significativos. A corrupção, a má gestão e a falta de transparência ainda são problemas recorrentes na administração pública brasileira. O fortalecimento dos órgãos de controle, a promoção da integridade e a implementação de políticas de prevenção à corrupção são medidas essenciais para superar esses desafios. Em conclusão, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, conforme estabelecida pela Constituição Federal de 1988, é um mecanismo vital para garantir a eficiência, a transparência e a responsabilidade na administração pública. A atuação conjunta dos tribunais de contas, do Congresso Nacional, do Ministério Público, dos órgãos de controle interno e da sociedade civil é fundamental para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. A evolução constante dos mecanismos de controle e a promoção de uma cultura de transparência e responsabilidade são essenciais para o fortalecimento da democracia e a promoção do bem-estar social. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!